Minha professora disse que eu era burra, que nunca entraria em uma universidade, riram da minha redação, até que um concurso nacional anunciou o vencedor e o nome que ecoou foi o meu, deixando todos em choque absoluto. A primeira vez que senti o gosto metálico da humilhação pública foi naquela manhã de segunda-feira, quando a sala inteira se transformou em um tribunal cruel. A professora segurava minha redação entre os dedos como se fosse um pedaço de lixo, o papel amassado, marcado com rabiscos vermelhos que pareciam feridas abertas. Ela respirou fundo, olhou para a turma e disse com aquela voz firme e cortante: "Turma, isso aqui é o exemplo do que nunca deve ser feito. Uma perda de tempo. Um texto burro escrito por alguém burro." A palavra ecoou, repetida como gargalhada por alguns colegas: "Burra, burra, burra." Eu senti meu rosto queimar, minhas mãos suarem e minhas pernas tremerem, mas continuei ali, presa ao banco como se correntes invisíveis me segurassem. A risada coletiva não era apenas som, era uma agressão física, como se cada sílaba fosse um tapa na minha cara. Eu quis sumir, quis me encolher até desaparecer, mas não havia para onde correr. Era irônico, porque em casa, apesar das dificuldades, eu encontrava pequenas ilhas de ternura. Meu pai, mesmo cansado depois de 12 horas de trabalho, sempre deixava um pão separado para mim, embrulhado em guardanapo, como se fosse um presente. Minha avó, com as mãos frágeis e já deformadas pelo tempo, fazia questão de me chamar de minha menina de ouro, como se pressentisse que eu valia mais do que diziam. Esses gestos me seguravam viva, me lembravam de que talvez eu não fosse o fracasso que a professora pintava. Mas o contraste era cruel. Se em casa eu recebia migalhas de amor, na escola eu recebia toneladas de desprezo. E não parou naquela manhã. A professora parecia encontrar prazer em me diminuir. Primeiro foram as redações, depois as respostas em voz alta, até a minha forma de andar se tornou motivo de piada. "Você nunca vai entrar em uma universidade, menina", ela dizia, balançando a cabeça como quem já decretou uma sentença irrevogável. Cada palavra dela era como uma pedra sendo colocada sobre meu peito, me esmagando pouco a pouco. Os colegas, incentivados por sua autoridade, se sentiram autorizados a rir de mim, a inventar apelidos cruéis. Eu era o alvo fácil, a piada pronta. A escalada foi ficando insuportável. Certa vez, durante uma apresentação oral, ela arrancou meu cartaz das mãos e rasgou diante de todos, jogando os pedaços no chão. "Se nem você acredita no que escreve, por que deveríamos acreditar?", perguntou. Eu quase desmaiei de vergonha, ouvi gargalhadas como lâminas rasgando o ar. Foi nesse dia que chorei trancada no banheiro da escola, engolindo o soluço para que ninguém me ouvisse. Ali, olhando para o meu reflexo manchado de lágrimas, percebi que não era apenas bullying, era destruição sistemática da minha dignidade. O ponto sem volta aconteceu em uma feira de ciências. Eu havia preparado um texto de apoio para minha maquete improvisada, escrevi noites inteiras à luz fraca da cozinha. Quando subi para apresentar, a professora pegou meu caderno, leu em voz alta e começou a rir. "Escutem isso, turma." Ela escreve como criança de 4ª série. Imaginem uma redação dessas em um vestibular. O auditório inteiro riu. Senti meu corpo paralisar. Era como estar nua diante de uma multidão sedenta. Eu quase desmaiei, e talvez tivesse caído se meu pai não tivesse aparecido do nada, entrando no salão. Ele me segurou pelos ombros e disse em voz alta: "Ninguém chama minha filha de burra." O silêncio foi instantâneo, pesado, como se todos engolissem o riso envenenado. Mas já era tarde, a humilhação estava registrada. As consequências não demoraram. Meu pai levou o caso à direção. Houve investigação, conversas, ameaças de processos. A professora foi afastada temporariamente. No bairro, o escândalo virou fofoca. Uns diziam que meu pai exagerava, outros comentavam que a professora só falou a verdade. A cidade pequena se dividiu entre defensores e críticos, e por algum tempo eu me tornei assunto de padaria e fila de mercado. A vilã, que antes caminhava altiva pelos corredores, agora saía de cabeça baixa, murmurando desculpas que ninguém acreditava. Depois do afastamento dela, veio um alívio estranho. Eu podia respirar sem sentir olhos me queimando, mas o silêncio que restou era inquietante. Era como um campo de batalha depois da guerra, destroços, poeira, mas nenhum som. Eu me perguntava se algum dia voltaria a confiar em mim mesma, se um pedaço da minha alma não havia sido roubado para sempre. Foi nesse período que descobri um detalhe perturbador. Minha avó me contou que aquela professora tinha sido colega de minha mãe na juventude, e que sempre carregou uma espécie de inveja. Segundo ela, minha mãe havia passado em um concurso importante que a professora não conseguiu.
Ela nunca engoliu isso, disse minha avó, e parece que descontou em você. O mal já estava presente muito antes de mim, enraizado em segredos que ninguém quis contar. 1 ano depois, recebi a primeira carta. Sim, dela. A professora escreveu de próprio punho, com letra trêmula, dizendo que se arrependia, que havia passado por problemas pessoais, que projetou em mim as frustrações dela. Eu não sabia se ria ou se chorava. A carta cheirava a perfume barato, mas carregava algo de humano, culpa. Depois vieram mensagens indiretas em redes sociais, curtidas em fotos antigas, tentativas tímidas de se reaproximar. E então, um gesto inesperado. Quando soube que eu havia sido selecionada para participar de um concurso nacional de redação, ela enviou outra carta, dessa vez me desejando sorte, dizendo que talvez você consiga o que eu nunca consegui. Era a primeira vez que lia algo dela que não era veneno. Pela primeira vez, parecia que havia um sacrifício real, admitir que eu poderia ser maior do que ela. A reintegração foi lenta. Nunca mais seríamos mestra e aluna, mas havia uma vigilância silenciosa em cada interação. Quando nos cruzávamos na rua, havia um aceno discreto, um respeito desconfortável. A família também precisou se reorganizar. Meu pai, antes distante, se aproximou mais, minha avó parecia satisfeita em ver justiça acontecer, e eu, de alguma forma, aprendi a viver com a cicatriz. E então, no dia do anúncio do concurso nacional, o auditório estava lotado. Eu tremia, minhas mãos geladas, quando o apresentador abriu o envelope e disse em voz alta, e o primeiro lugar vai para... E foi o meu nome que ecoou, forte, absoluto, arrancando aplausos e deixando todos em choque. Inclusive ela, que estava lá no fundo. Ninguém riu. Ninguém ousou. Era eu, a burra, agora com um prêmio que ninguém poderia negar. Quando meu nome ecoou no auditório, eu deveria sentir apenas triunfo, mas a verdade é que junto com os aplausos, um calafrio percorreu minha espinha. Era como se aquela vitória não fosse apenas minha, mas também um chamado, um despertar de forças ocultas que até então tinham ficado em silêncio. Eu vi os rostos se contorcendo de surpresa, vi colegas que antes riam abaixarem a cabeça, e vi minha professora, ao fundo, com os olhos marejados, imóvel como uma estátua quebrada. A sensação era estranha, eu venci, mas o gosto da vitória era agridoce, quase amargo. No caminho de volta para casa, meu pai falava animado, dizendo que aquele prêmio mudaria tudo, que talvez abrisse portas para universidades e bolsas de estudo. Minha avó apertava minha mão com tanta força que parecia tentar transferir parte da própria vida para mim. Mas no meio da celebração, eu senti o olhar dela, sim, da professora, me acompanhando. Não era ódio, tampouco desprezo. Era algo pior, uma mistura de arrependimento e posse, como se ela acreditasse que ainda tinha algum direito sobre o meu destino. Nos dias seguintes, a cidade inteira parecia respirar meu nome. Jornal local, rádios, posts em redes sociais. Pela primeira vez, eu era mencionada não como piada, mas como orgulho. Ainda assim, junto com o reconhecimento, veio também a inveja. Algumas colegas cochichavam nos corredores que eu só havia vencido porque inventei uma história triste para comover os jurados. Outras diziam que meu pai fez escândalo suficiente para colocar em pena em mim. Os venenos não pararam, apenas mudaram de sabor. Foi nesse cenário que ela reapareceu. Um dia, voltando da escola, encontrei um envelope preso ao portão de casa. Reconheci a letra imediatamente, era da professora. Abri com mãos trêmulas. Ela me parabenizava pela conquista, mas o texto ia além. Você venceu, mas não pense que isso apaga os erros do passado. As cicatrizes que deixamos nos outros sempre retornam, de um jeito ou de outro. Tome cuidado com quem você confia. Não consegui entender se era conselho, ameaça ou confissão. Mostrei a carta ao meu pai, mas ele, furioso, rasgou em pedaços e disse que era melhor não dar importância. Eu, no entanto, não consegui esquecer aquelas palavras. Com o tempo, novas portas realmente se abriram. Fui convidada para entrevistas, recebi convites para palestras em escolas e até consegui uma bolsa em um cursinho renomado. A cada passo, parecia que eu deixava para trás a menina humilhada no banheiro da escola. Mas a sombra dela sempre aparecia. Uma vez, em uma palestra, percebi sua presença no fundo do auditório. Outra vez, recebi uma mensagem anônima no celular: cuidado, nem todos os holofotes iluminam. Alguns queimam. Eu sabia que era ela. A escalada do desconforto virou obsessão. Comecei a sonhar com aquele dia em que minha redação foi rasgada diante da turma.
acordava suada, com o coração disparado, como se estivesse revivendo o trauma. E, em paralelo, percebia que minha professora parecia cada vez mais próxima, mesmo afastada oficialmente. Descobri que ela frequentava a mesma igreja que minha avó, que passava na frente da minha casa em horários estranhamente recorrentes, que deixava recados com conhecidos em comum. Era como se ela tentasse se infiltrar pelas frestas da minha vida. O ponto extremo aconteceu em uma noite de sexta-feira. Eu voltava do cursinho, a rua deserta, quando ouvi passos atrás de mim. O coração disparou. Aumentei o ritmo, mas os passos também aceleraram. Virei a esquina e, de repente, senti uma mão me puxando pelo braço. Era ela. A professora. Seus olhos brilhavam de um jeito doentio, e sua voz saiu quase em sussurro. Eu só queria conversar, você precisa entender que nós estamos ligadas, mais do que imagina. Tentei me soltar, mas a força dela me surpreendeu. A situação poderia ter terminado em tragédia se um vizinho não tivesse aparecido ao ouvir meus gritos. Ela recuou imediatamente, como se tivesse despertado de um transe, e saiu correndo pela rua escura. O escândalo explodiu. Meu pai, furioso, registrou a ocorrência na delegacia. A notícia correu rápido, professora acusada de perseguição, de importunar ex-aluna, manchetes que correram no bairro e na cidade. Alguns defendiam que ela estava doente e precisava de tratamento. Outros diziam que era perigosa e merecia prisão. O fato é que, pela segunda vez, minha vida se tornou espetáculo público, mas agora sob a lente do crime e da violência. Ela foi chamada para depor, afastada de vez do cargo, e passou a viver isolada, rejeitada por vizinhos e amigos. O alívio voltou, mas não trouxe paz. A casa parecia mais silenciosa do que nunca. Meu pai vigiava cada passo meu, como se o perigo estivesse sempre à espreita. Minha avó rezava todas as noites, pedindo que a sombra fosse afastada de vez. Eu mesma me sentia dividida entre medo e pena. Porque, apesar de tudo, eu lembrava das cartas, das palavras trêmulas, e me perguntava se havia ali algum grito desesperado de alguém afundando em solidão. E foi nessa brecha que veio a revelação mais pesada. Vasculhando antigas caixas de minha mãe, encontrei cartas antigas trocadas entre ela e a professora. Eram de juventude, mas carregavam confissões amargas, inveja, comparações, até acusações de que minha mãe roubou algo que era dela. O que exatamente, as cartas não diziam. Mas a ideia de que aquela obsessão já vinha de décadas atrás me arrepiou. Não era apenas comigo. Era com minha família inteira. Eu era apenas a herdeira do ressentimento. Apesar da denúncia, apesar da rejeição, ela não desistiu. Uma nova carta chegou, dessa vez entregue por alguém desconhecido. O conteúdo me deixou em choque. Não quero que você me perdoe. Só quero que saiba que quando te puxei naquela noite, não era para te machucar. Era para te proteger. Você não faz ideia do que ainda está por vir. As palavras ecoaram em minha mente por dias. Proteger de quê? O que mais poderia acontecer? Foi nesse momento que o inesperado aconteceu, um gesto altruísta. Descobri que ela, mesmo afastada, havia intercedido junto a um ex-colega de profissão para garantir que minha inscrição em uma Olimpíada de Literatura não fosse barrada por atraso de documentos. Ele mesmo me contou, ela pediu pessoalmente, insistiu. Disse que você merecia essa chance. Fiquei paralisada. Como conciliar a imagem da mulher que me arrastou na rua com a da pessoa que abriu mão de seu orgulho para me ajudar? Aos poucos, minha família começou a aceitar que talvez fosse impossível simplesmente apagar aquela presença. Criamos uma nova dinâmica, eu seguia minha vida, mas nunca sem a vigilância silenciosa de meu pai. Ela permanecia à margem, orbitando em torno de nós, às vezes com gestos ameaçadores, às vezes com pequenos sacrifícios que mostravam que talvez, em algum canto obscuro, ainda houvesse humanidade. E, no meio dessa convivência estranha, percebi que o verdadeiro suspense ainda estava por começar. Porque, se ela dizia que queria me proteger de algo maior, então havia uma verdade que ainda não tinha sido revelada. Depois da última carta que recebi dela, o mundo ao meu redor pareceu perder o equilíbrio. A frase não saía da minha cabeça, não era para te machucar. Era para te proteger. Você não faz ideia do que ainda está por vir. Eu lia e relia aquelas linhas até quase decorar cada curva da letra trêmula. Proteger de quê? Quem poderia me ferir além dela mesma? Era insano pensar que minha maior opressora agora tentava se pintar como guardiã. Mas algo dentro de mim, talvez medo, talvez intuição, começou a acreditar que havia uma verdade escondida por trás daquilo. A rotina em casa mudou.
Meu pai trancava todas as portas 2 vezes antes de dormir, e passava as noites fumando no quintal, olhando para a rua como se esperasse uma invasão a qualquer momento. Minha avó, cada vez mais frágil, repetia rezas intermináveis, murmurando nomes que eu nunca tinha ouvido. Afasta, Senhor, o que já tentou destruir essa família uma vez, dizia, e eu percebia que havia segredos enterrados muito mais fundo do que eu podia imaginar. O silêncio era mais ensurdecedor do que qualquer grito. Foi então que descobri a primeira pista. No fundo das caixas da minha mãe, além das cartas antigas, encontrei uma fotografia amarelada. Nela, minha mãe e a professora, ainda adolescentes, sorriam abraçadas. Mas o que me chamou a atenção não foi o sorriso, foi a inscrição no verso da foto, unidas pelo que jamais poderá ser dividido. A caligrafia era da professora. Eu fiquei horas encarando aquela frase, tentando decifrar se era uma promessa, uma ameaça ou uma maldição. Na escola, apesar do prêmio nacional, eu não estava livre. Alguns colegas, ainda envenenados pelo passado, cochichavam quando eu passava. A preferida da louca, diziam. Eu fingia não ouvir, mas o veneno penetrava fundo. Era como se todos soubessem algo que eu ainda não sabia. E a cada carta que chegava, às vezes no portão, às vezes no meu caderno, até mesmo deixada dentro da mochila sem que eu percebesse, eu me convencia de que estava presa a uma teia que se estendia muito além de mim. O ápice da tensão veio em uma tarde chuvosa. Eu caminhava sozinha depois do cursinho quando percebi novamente aquela sensação de ser observada. O coração acelerou, o guarda-chuva quase voou da minha mão com o vento. De repente, uma moto parou ao meu lado. O homem de capacete escuro não disse nada, apenas me entregou um envelope e acelerou de volta, desaparecendo na esquina. Abri ali mesmo, debaixo da chuva. Era mais uma carta dela. Eles vão tentar te usar como fizeram comigo. Não confie em quem veste a máscara de autoridade. A história da sua mãe se repete em você. Corri para casa, com a roupa ensopada e a alma em pedaços. Entreguei a carta ao meu pai, que explodiu em fúria, dizendo que ela estava delirando e tentando nos manipular. Mas eu vi o jeito como suas mãos tremeram ao ler aquelas palavras. Vi o suor escorrendo na testa. E, por um instante, percebi que meu pai sabia de algo. Algo que escondia de mim. Naquela noite, tive coragem de confrontá-lo. Perguntei, olhando direto em seus olhos, o que havia acontecido no passado entre minha mãe e a professora. Ele desviou o olhar, tragou fundo o cigarro e respondeu apenas, tem coisas que você ainda não pode carregar. Essa frase me feriu mais do que qualquer humilhação. Eu não era mais criança, e mesmo assim continuavam a me tratar como alguém incapaz de conhecer a própria história. A escalada se tornou insuportável quando recebi um dossiê inteiro, sim, um envelope grosso, cheio de papéis. Eram cópias de registros, cartas e até reportagens antigas, todas enviadas anonimamente. Falavam sobre um concurso literário de décadas atrás, onde minha mãe e a professora disputaram lado a lado. Minha mãe venceu, mas o detalhe perturbador era outro. A professora foi acusada de plágio, de ter roubado trechos de textos alheios. O escândalo foi abafado, mas ela carregou a mancha para sempre. De repente, tudo fazia sentido. O rancor, a obsessão, a necessidade de destruir em mim aquilo que lembrava o fracasso dela. Mas havia mais. Entre os papéis, havia uma carta nunca enviada, escrita pela própria professora, endereçada à minha mãe. As palavras eram veneno puro. Você roubou mais do que um prêmio. Você roubou minha chance de sair daqui, meu futuro, meu reconhecimento. Eu nunca vou te perdoar. E, se não posso alcançar você, vou atingir o que é mais precioso para você. Quando li, minhas mãos gelaram. A ameaça não era contra minha mãe. Era contra mim, desde o início. O medo se transformou em paranoia. Cada barulho na rua parecia prenúncio de desgraça. Cada sombra atrás de mim podia ser um aviso. Comecei a duvidar de todos, dos vizinhos, dos professores novos, até de algumas amigas. Quem eram eles, como dizia a carta? Quem queria me usar, como alegava a professora? Foi então que, em meio ao caos, veio algo impensável. Ela, a vilã, fez um gesto que me confundiu ainda mais. Descobri que havia doado parte de suas economias para financiar um projeto literário em minha escola. O diretor me contou, em segredo, que ela pediu anonimato, mas que fez questão de garantir que eu pudesse participar sem custo algum. A notícia me deixou sem chão. Era como se ela vivesse em extremos, ora minha maior inimiga, ora uma sombra protetora.
Minha avó, ao saber disso, suspirou fundo e disse algo que me arrepiou. Talvez ela esteja tentando pagar uma dívida que não é só dela. Perguntei o que ela queria dizer, mas minha avó se calou, como se tivesse dito demais. A reintegração dela à minha vida não aconteceu de forma explícita, mas era impossível ignorar sua presença. Ela não estava mais fisicamente perto, mas sua influência rastejava em cada esquina da minha rotina. Um gesto anônimo aqui, uma carta misteriosa ali, e a sensação constante de que ela sabia cada passo que eu dava. Foi nesse estado de tensão que aconteceu a maior revelação até então. Vasculhando os papéis antigos mais uma vez, encontrei um trecho escondido em uma carta amarelada. Ali, a professora confessava: "Você não sabe, mas sua filha não é apenas sua. Parte dela me pertence, porque parte da sua vida foi construída sobre algo que roubou de mim." Meu corpo inteiro tremeu. A frase soava como metáfora, mas a forma como estava escrita, a intensidade daquelas palavras, me fez pensar em algo muito mais concreto. E, pela primeira vez, a ideia de que minha ligação com aquela mulher não era apenas de ódio, mas de sangue, atravessou minha mente como uma lâmina. E se o que ela sempre tentou me dizer, nas cartas, nos gestos, até no episódio violento, fosse uma verdade que ninguém quis admitir? A frase daquela carta antiga me perseguia como um fantasma: "Sua filha não é apenas sua. Parte dela me pertence." Eu a li tantas vezes que cada palavra parecia cravar fogo na minha pele. Eu não sabia mais o que era metáfora e o que era verdade. A ideia absurda de que eu poderia ter algum laço de sangue com a mulher que arruinara minha infância começou a corroer minhas noites. Eu deitava para dormir, mas minha mente deslizava para abismos que não tinham fundo. E em cada sonho, eu via a professora segurando minha mão, dizendo: "Você é minha, desde sempre." No silêncio da madrugada, tentei confrontar meu pai outra vez. Ele estava sentado na varanda, tragando cigarro atrás de cigarro, os olhos fixos na rua escura. Perguntei diretamente: "A professora é minha mãe?" A pergunta caiu como uma bomba. Ele engasgou, tossiu, esmagou o cigarro no cinzeiro com violência. "Nunca repita isso. Nunca. Você é filha da sua mãe, ponto." Mas as mãos dele tremiam tanto que a resposta soava mais como fuga do que como verdade. Eu fiquei ali, em pé, sentindo um abismo se abrir entre nós. Pela primeira vez, percebi que meu pai tinha medo, medo dela, medo da história, medo de mim mesmo a descobrir. Dias depois, minha avó acabou entregando sem querer mais do que deveria. Enquanto dobrava roupas no quintal, ela murmurava: "As escolhas daquela época voltaram para nos assombrar." Eu me aproximei, pedi que explicasse, mas ela apenas balançou a cabeça e disse: "Existem verdades que matam mais rápido que veneno." O silêncio dela era pior do que qualquer revelação. Foi nesse clima sufocante que outra carta chegou. Diferente das anteriores, esta não estava em envelope. Estava colada no meu caderno de anotações do cursinho, como se tivesse sido colocada por mãos invisíveis enquanto eu não olhava. O texto dizia: "Você não nasceu para ser sombra. Você é a continuidade de algo que começou comigo. Sua mãe roubou de mim mais do que um concurso, mais do que reconhecimento. Ela roubou aquilo que eu jamais poderei ter de volta. É por isso que você é minha." Eu fechei o caderno com tanta força que quase rasguei as páginas. Meu coração batia descompassado. O que ela queria dizer com aquilo que jamais poderei ter de volta? A sensação de que algo terrível se escondia no passado me consumia. Comecei a investigar por conta própria. Fui até o arquivo morto do jornal local, um prédio empoeirado com cheiro de papel velho. Passei horas revirando edições antigas. Foi numa edição amarelada de quase 20 anos atrás que encontrei o que mudaria tudo, uma reportagem sobre um escândalo envolvendo duas jovens promissoras: minha mãe e a professora. Falava de um suposto romance, de traições, de brigas violentas. Não havia nomes explícitos, apenas iniciais, mas eu reconheci. As letras gritavam para mim. O artigo mencionava um episódio abafado, uma gravidez inesperada que terminou em segredo. As palavras eram vagas, mas o suficiente para plantar a ideia mais perturbadora de todas: e se eu fosse resultado desse segredo? Se minha mãe tivesse assumido algo que não era dela? Se eu fosse, de fato, filha de outra mulher? Voltei para casa com a cabeça latejando. Mostrei a reportagem ao meu pai, e ele quase arrancou das minhas mãos. "Onde você conseguiu isso?" gritou, os olhos vermelhos de raiva e medo. Ele rasgou o jornal em pedaços antes que eu pudesse impedir. Mas o gesto só confirmou minhas suspeitas. Se não havia nada a esconder,
Por que destruir? As noites seguintes foram um tormento. Eu sonhava com duas mulheres brigando em um quarto escuro, uma delas segurando um bebê, a outra gritando, "Ela é minha." Eu acordava com o corpo suado, o coração acelerado, e a sensação de que aquilo não era apenas sonho, mas memória plantada, um eco de algo que aconteceu antes mesmo de eu nascer. Enquanto isso, a professora continuava sua estranha dança entre vilania e sacrifício. Um dia, soube que ela havia doado livros novos para a biblioteca da escola, mas pediu para que fossem registrados em meu nome, como se eu fosse a patrona. Em outro, ouvi rumores de que ela intercedeu discretamente para que minha avó conseguisse atendimento médico mais rápido. Era como se tentasse comprar, com pequenos gestos de bondade, o direito de estar ligada a nós para sempre. Mas não era só bondade. Havia também a face sombria, sempre à espreita. Recebi uma mensagem anônima numa rede social: "Quando descobrir a verdade, você vai me agradecer por ter sobrevivido até agora." Eu tremia ao ler. E pior, quando tentei rastrear a conta, ela já havia sido apagada. Foi então que o destino empurrou todos para o mesmo lugar. Houve uma audiência judicial sobre as acusações de perseguição. A professora foi chamada para depor. Eu também. No tribunal, ela me olhou nos olhos como nunca antes. Não havia raiva, não havia deboche. Apenas uma intensidade crua, quase materna. Quando o juiz perguntou se ela queria dizer algo, ela respondeu: "Só quero que a verdade seja revelada. Essa menina tem direito de saber quem ela é." O salão inteiro murmurou. Meu pai quase saltou da cadeira, gritando para que ela se calasse. Mas já era tarde, a semente da dúvida estava plantada diante de todos. Depois da audiência, minha vida virou novamente espetáculo público. O bairro inteiro comentava. Uns diziam que eu era filha ilegítima, outros que era fruto de uma relação proibida. As pessoas cochichavam na fila da padaria, no ponto de ônibus, como se minha vida fosse novela. Eu queria sumir. Naquela mesma semana, recebi um envelope diferente de todos os outros. Não havia perfume barato, não havia letra trêmula. Dentro havia apenas uma folha datilografada, com um endereço escrito: "Um hospital abandonado na periferia da cidade." E uma frase: "Vá sozinha se quiser a verdade." O medo lutava contra a necessidade de respostas. Eu sabia que poderia ser uma armadilha, mas a sensação de que tudo o que eu buscava estava ali me consumia. Passei 3 noites seguidas sem dormir, olhando para o papel, até decidir que iria. No sábado seguinte, caminhei até aquele hospital em ruínas. As paredes descascadas, vidros quebrados, cheiro de mofo. Cada passo ecoava como se alguém me seguisse. Entrei em um quarto antigo, onde camas de ferro enferrujado ainda estavam dispostas. No chão, encontrei uma caixa de papelão, selada com fita adesiva. Abri com mãos trêmulas. Dentro, havia documentos médicos, fotos antigas, e um certificado de nascimento com meu nome. Mas algo não batia, o campo destinado ao nome da mãe estava em branco. Foi nesse momento que ouvi passos atrás de mim. Virei bruscamente e vi a silhueta dela na porta, a professora, com os olhos cheios de lágrimas e um sorriso estranho. "Eu disse que você precisava conhecer a verdade", sussurrou. O silêncio da casa parecia um inimigo invisível, rondando cada parede, se infiltrando em cada respiro meu. Depois da queda da professora, sua prisão, os jornais, as fofocas do bairro, todos acreditavam que a paz tinha, finalmente, se instalado. Mas não era assim que eu sentia. A cada vez que fechava os olhos, via seu olhar cravado em mim, aquele misto de raiva e algo que eu nunca soube decifrar, talvez arrependimento, talvez apenas ódio. Eu queria acreditar que era o fim, mas não era. O verdadeiro inferno ainda estava para começar. As primeiras semanas foram um alívio dolorido. Na escola, ninguém ousava mais rir da minha redação, pelo contrário, murmuravam meu nome com uma mistura de admiração e medo. Os professores caminhavam sobre cascas de vidro ao meu redor, temendo qualquer palavra que pudesse ser interpretada como humilhação. Eu, no entanto, me sentia vazia. Como se tudo tivesse sido arrancado de mim junto com as ofensas que ela gritara. Era como se minha identidade tivesse sido costurada às cicatrizes dela. E foi nesse vazio que surgiram as cartas. Chegavam dobradas com cuidado, escondidas dentro de livros que alguém deixava misteriosamente sobre minha carteira. Ninguém nunca via quem colocava, mas eu sabia. Era ela. A letra era inconfundível, firme e inclinada, as palavras cheias de um veneno que se disfarçava de arrependimento. "Você não entende, menina", dizia uma das primeiras, "meu ódio era apenas reflexo da minha própria dor."
Eu quis te quebrar porque você me lembrava de tudo que perdi. Mas agora vejo que você pode ser herdeira daquilo que eu não consegui ser. Não me vire as costas. Cada carta era um soco, um golpe novo em uma ferida antiga. Eu rasgava, queimava, jurava a mim mesma que não iria ceder. Mas sempre lia antes. Sempre lia. O pior era o dilema interno. Uma parte de mim desejava acreditar naquele tom humano, quase maternal, que ela nunca mostrará em público. A outra parte sabia que era manipulação, a mesma armadilha, o mesmo ciclo de dor travestido de cuidado. As coisas começaram a escalar quando minha mãe encontrou uma das cartas no fundo da mochila. O escândalo que se seguiu foi indescritível. Chorou, gritou, culpou a si mesma por não ter me protegido. Disse que jamais permitiria que aquela mulher, mesmo trancafiada, continuasse a me assombrar. Mas era tarde. O estrago já estava feito. Poucos dias depois, um boato tomou conta do bairro. Ela estava prestes a ser solta por bom comportamento. A notícia caiu sobre nós como uma avalanche. Eu mal conseguia respirar. Lembro-me da primeira noite após o rumor, acordando encharcada de suor, jurando ter ouvido o render da porta, sua voz sussurrando meu nome no escuro. E então aconteceu o impensável. No dia em que finalmente recebi a confirmação de que a carta vencedora do concurso seria publicada em um livro nacional, uma nova correspondência me esperava na caixa de correio da minha própria casa. Não dentro da escola, não em algum esconderijo improvável, na minha porta. Abri com as mãos trêmulas. O texto dizia apenas: eu vi. Eu estava lá quando anunciaram seu nome. E, pela primeira vez, eu senti orgulho. Era um golpe baixo demais. Um gesto que me dilacerava por dentro, porque tocava no ponto mais vulnerável da minha vida, a falta de aprovação. Aquilo que, em silêncio, eu sempre desejei dela, mesmo depois de todo o inferno. As semanas seguintes se tornaram uma tortura. Eu sentia sua presença em todo lugar, como se sombras carregassem sua essência. Vizinhos cochichavam, alguns torcendo pela reintegração dela, outros a odiando com fervor. E, no meio disso, eu era apenas a peça central de um jogo macabro. Foi então que veio o gesto inesperado, aquele que confundiu tudo. Descobri, através de uma colega, que a professora, mesmo trancada, tinha se recusado a aceitar um benefício que a ajudaria a reduzir a pena em troca de denunciar colegas corruptos. Ela dissera: não vou entregar ninguém. Já basta o que fiz com a menina. Era altruísmo? Era teatro? Eu não sabia. Mas o rumor cresceu, e muitos começaram a pintar sua imagem como a de alguém em processo de redenção. Alguns até defendiam que, quando saísse, poderia ajudar outros jovens a não cometerem os mesmos erros. Eu, por outro lado, me via cada vez mais presa em um labirinto emocional. Parte de mim queria rejeitá-la com toda a força, construir uma muralha e nunca mais olhar para trás. Outra parte, a mais sombria, queria ouvir mais. Queria entender o que havia levado uma mulher tão cruel a tentar, de repente, parecer humana. Minha família começou a se reorganizar em torno disso. Minhas tias vinham mais vezes, meu pai, sempre ausente, começou a ligar com frequência, tentando mostrar apoio. Mas havia um detalhe incômodo, alguns deles acreditavam que eu deveria perdoá-la. E, assim, em cada jantar, em cada visita, uma nova pressão surgia. Ela já pagou, diziam. Não vale a pena guardar rancor. Eu os ouvia em silêncio, mas por dentro gritava. Não, não era só rancor. Era medo. Era certeza de que a ferida nunca cicatrizaria se eu a deixasse voltar. Mas o destino, como sempre, não se importa com nossos desejos. A carta seguinte não pedia nada. Apenas dizia: eu sei que você ainda me odeia. Mas, se algum dia o perigo bater na sua porta, eu prometo, estarei lá. Palavras que me fizeram estremecer, não apenas pelo absurdo de confiar em quem me destruiu, mas pelo eco estranho que traziam, como se fosse uma profecia, uma ameaça velada, ou ambos. O frio da madrugada parecia penetrar meus ossos quando percebi que tudo estava prestes a se revelar. As cartas, os gestos, a obsessão silenciosa, cada ameaça disfarçada de cuidado, agora fazia sentido. Ela não queria apenas me destruir, nem apenas se redimir. Ela queria me preparar. Preparar para o que estava escondido por trás de décadas de segredos familiares, mentiras veladas e ressentimentos enraizados. No tribunal, meses atrás, eu já tinha sentido a intensidade de seu olhar. Mas naquela noite, finalmente frente a frente, em silêncio absoluto, percebi algo que até então me escapava: havia medo nos olhos dela.
Medo de mim. Medo do que eu poderia descobrir. Ela não era invencível, era apenas alguém moldado por dor, inveja e arrependimento, tentando manter um controle desesperado sobre algo que escapava de suas mãos. O telefone tocou tarde da noite. Do outro lado, minha avó, com a voz trêmula, eles encontraram algo, no antigo hospital. Você precisa ir. Não era mais convite, era urgência. Peguei a bolsa, coloquei casaco e saí sem pensar duas vezes. A chuva fina cortava meu rosto, o vento parecia querer me derrubar, mas eu avançava. No hospital abandonado, tudo estava silencioso, mas com uma tensão que fazia o ar tremer. Entrei na sala onde meses atrás encontrara os documentos que levantaram a suspeita sobre minha origem. Desta vez, havia mais, caixas com fotos antigas, registros médicos, cartas, testamentos e diários. Comecei a folhear, e cada página me revelava fragmentos de verdades que antes só podiam ser imaginadas. Minha mãe e a professora tinham uma história muito mais complexa do que qualquer boato. Uma rivalidade marcada por amor, traição e perda, que culminara em um segredo guardado durante anos. Eu era, de fato, filha de minha mãe, mas a professora tivera um papel direto em minha vida desde o nascimento, em silêncio, manipulando caminhos, protegendo e castigando ao mesmo tempo. Quando olhei para cima, ela estava lá, na porta, molhada pela chuva, com os olhos cheios de lágrimas e determinação. Eu disse que você precisaria da verdade, falou baixo, e a voz dela parecia atravessar o tempo. Eu não sabia se a abraçava ou se corria dali. Mas havia algo no tom, algo que fazia meu coração disparar. Ela me guiou por entre caixas, mostrando documentos que provavam que, em cada concurso que minha mãe vencera, em cada desafio que eu enfrentei, ela havia silenciosamente influenciado eventos para testar minha força. Cada humilhação, cada gesto de aparente crueldade, tinha uma camada de intenção que ninguém poderia compreender. Era perverso, mas também estranho. Era proteção, era vingança, era preparação. A verdade me atingiu como um soco. Eu era fruto de uma rivalidade antiga, mas também da dedicação silenciosa dela. Tudo o que ela fizera, desde a agressão na escola até os gestos altruístas discretos, estava ligado a uma teia de obsessão e cuidado que ninguém mais veria. A linha entre vilania e bondade se dissolvera completamente. Sentada no chão do hospital, encostada a uma parede fria, percebi que cresci dentro de um labirinto emocional que ninguém mais poderia percorrer. Ela se aproximou e disse, quase sussurrando, eu errei. Destruí, manipulei, machuquei, mas fiz tudo porque sabia que você precisaria ser mais forte do que qualquer uma de nós para sobreviver. O estrago emocional era profundo. Eu queria gritar, chorar, fugir, mas também havia uma estranha aceitação. Pela primeira vez, eu compreendia que cada gesto dela, cada carta, cada ameaça ou socorro silencioso, fazia parte de um padrão maior. Eu não podia simplesmente perdoar nem simplesmente odiar. Eu tinha que decidir se usaria a verdade para me libertar ou para perpetuar a obsessão dela. Voltando para casa, senti que a cidade inteira parecia observá-la e a mim. O prêmio nacional, as cartas, os boatos, a fama repentina, tudo havia sido apenas parte de um enredo muito maior. Minha família, agora, se reorganizava de forma cautelosa. Meu pai parecia mais tranquilo, mas ainda distante, minha avó mantinha sua vigilância silenciosa, e minha mãe finalmente começou a conversar comigo sobre escolhas, erros e perdão. Eu, por minha vez, sentia que não podia mais ser apenas vítima ou vencedora, eu precisava ser autora da minha própria história. Nos meses seguintes, a professora permaneceu em silêncio, mas cada gesto dela carregava significado. Um gesto altruísta aqui, uma carta de desculpas ali, pequenas interferências discretas que ninguém notava. Ela não era mais vilã, mas também não era totalmente confidente. Era, de certa forma, uma sombra da minha vida, uma lembrança constante de que algumas feridas nunca cicatrizam completamente. E então veio o último teste. Um concurso internacional de redação, uma oportunidade única que podia colocar meu nome em um patamar jamais imaginado. Ela me enviou um envelope, mas desta vez com uma única frase, seja a mulher que ninguém pode dobrar. Faça por nós. Naquele momento, compreendi, a vida não era sobre vencer humilhações, nem sobre provas, nem sobre punição ou perdão. Era sobre sobreviver às próprias histórias, aceitar que pessoas que nos ferem também podem nos ensinar, e que mesmo no meio de dor e manipulação, podemos encontrar força para escrever nosso próprio destino. Na cerimônia de premiação, meu nome foi anunciado. Eu subi ao palco, senti aplausos que ainda tinham ecos de humilhação passada, mas também de respeito. Olhei para o público,
e entre os rostos, encontrei o dela. Ela acenou discretamente, sem sorriso, apenas reconhecimento. Saí do palco e percebi que o ciclo estava completo, mas nunca fechado. Eu havia triunfado, compreendido, perdoado, aprendido e sobrevivido. Mas havia algo que ainda me deixava inquieta. Aquela história não terminou com o prêmio, nem com a revelação de segredos, nem com gestos de redenção. Porque algumas sombras, mesmo quando iluminadas pela verdade, permanecem. E eu sabia, no fundo, que a próxima página ainda estava em branco.